Boa tarde, meus amigos. Hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos do nosso canal Processo e Revista. Já tem um certo tempinho que a gente não grava, né? Hoje, inclusive, eu estou gravando aqui de Lisboa. Eu estou concluindo meu doutoramento em Constitucional e Processo Civil pela Universidade Autônoma de Lisboa. E daí eu fiquei alguns dias sem gravar. Então a gente está voltando a gravar hoje. Eu estou gravando esse vídeo no dia 30, né, de julho. Ele deve ir ao ar lá pelo dia 8 ou 9 de agosto, mais ou menos. A gente vai falar hoje, meus amigos, sobre o agravo de instrumento no novo CPC e a grande polêmica que existe se o rol do agravo de instrumento é taxativo ou exemplificativo. Então, vamos lá. A priori, parece que a gente tem um rol taxativo, né? A gente olha o artigo 1015 e está escrito: cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, rejeição de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição de posse, documento ou coisa, exclusão de desconsorte, rejeição do pedido de limitação do desconsórcio, admissão ou não de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo de embargo de execução, redistribuição de ônus de prova, né? Porque hoje o novo CPC fala em carga dinâmica do ônus da prova, é uma coisa que a gente vai falar depois em outra aula sobre esse tema, e outros casos expressamente referidos em lei. E daí o parágrafo único até complementa que vai caber agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença ou do processo de execução ou no de inventário. Vamos lá. E agora a gente tem que se perguntar, esse rol é taxativo ou exemplificativo? Só vamos fazer um adendo que esse rol também a gente deve inserir o artigo 356, tá? Do novo CPC, quando ele fala de julgamento parcial do mérito. A decisão, sentença que julga parcialmente o mérito do processo. Imagina, por exemplo, o juiz está pronto para conhecer o pedido de dano moral. De dano material, eventualmente teria que arbitrar ou fazer uma perícia. Ele pode, eventualmente, julgar o pedido de dano moral e postergar ao momento futuro o julgamento do mérito do pedido de dano material. Bom, a questão aí é, o CPC expressamente, no parágrafo 5º do artigo 356, fala que a decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento. Tá? Então agora a gente vai pensar se, na verdade, esse agravo de instrumento é exemplificativo, se todos os agravos, se o rol do artigo 1015 do CPC é exemplificativo ou não. Particularmente, eu gosto de concordar com o Fernando Tartucci quando ela fala que é exemplificativo, ao invés de taxativo, como o diz a maior parte da doutrina. Inclusive Gajardones, Omar Duarte, dentre outros. Fernando Tartucci apresenta um argumento que eu acho bastante interessante. O CPC não fala, o artigo 1015 não fala em apenas, tão somente, exclusivamente. E em outras situações no novo CPC, quando o legislador quer fazer menção expressa a uma hipótese estanque, aparece escrito, aparece a grafia somente, tão somente ou apenas. Não é o caso do artigo 1015. Também existe um problema aí de ordem processual, porque na verdade esse rol talvez tenha sido feito para diminuir o número de agravos de instrumento no tribunal, mas aconteceu o quê? Aumentou o volume de cautelares distribuídas diretamente perante segunda instância, aumentou o volume de habeas corpus, até habeas corpus no processo civil voltou a existir. Aumentou o volume de mandados de segurança. Então a grande questão aí não reduziu o trabalho do tribunal, apenas tornou mais tortuosa a vida tanto dos advogados quanto dos operadores do direito em geral. Por isso, a meu ver, particularmente, eu entendo que esse rol é exemplificativo. Já existe alguma jurisprudência do Brasil que concorda com isso. Existe um argumento sólido para a gente entender por que esse rol é exemplificativo e não taxativo, como pode dar a impressão no artigo 1015. O parágrafo único do artigo 1015 fala
que cabe agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença ou no cumprimento de sentença. Bom, eu vou falar aqui de uma hipótese que a gente trabalha bastante no nosso escritório, que são ações revisionais de contrato. Tá? Eventualmente, alguns juízes optam por fazer a perícia na fase de conhecimento, outros juízes optam por julgar o mérito do pedido, se é aplicável ou não a tabela price, dentre outros pedidos que a gente costuma fazer nesse tipo de ação, para, após o julgamento do mérito, quando o processo voltar de tribunais superiores, etc., realizar-se uma perícia para apurar se há ou não valor devido. Bom, daí tem uma situação bastante séria criada pela nova norma. O momento processual onde é mais necessária uma versão mais estendida, mais ampliada do contraditório é a fase de conhecimento, não é a fase de execução. Tá? Então, eventualmente, na fase de conhecimento, uma decisão que opta por negar uma perícia, por negar a produção de uma prova, não é impugnável pela via do agravo de instrumento. E muitas vezes, a produção de uma prova modifica radicalmente, substancialmente, o conteúdo de uma sentença. Todavia, na fase de execução, onde o contraditório, em tese, deveria ser mais limitado, na fase de execução onde o contraditório deveria ser mais limitado, a gente tem a situação inversa. Na situação em que o contraditório deve ser mais limitado, é possível, sim, a utilização do agravo de instrumento contra a decisão proferida nessa fase. Então, por essa razão, a gente soma esse argumento com os argumentos apresentados por Fernanda Tartucci. Eu vou até depois citar aqui no vídeo o webinário que ela participa, e ela defende muito essa posição, né? O nosso entendimento é de que o rol do agravo de instrumento, apesar de que a intenção do legislador, da comissão de juristas, foi a de que o rol devesse ser taxativo, mas a gente sabe que a lei se desprende da intenção de quem a escreveu. Né? Na interpretação da lei, a pior interpretação que a gente pode fazer, a pior é a literal gramatical. A segunda pior é buscar entender o que aquele legislador ou a comissão legiferante procurou criar. Na verdade, a gente tem que adaptar a norma ao contexto, à realidade social. Tá? Então, por essas razões, a gente entende que o rol do artigo 1015 do novo CPC, contrário ao senso do que boa parte da doutrina diz, é exemplificativo e não taxativo. Por hora é isso, meus amigos, e até o próximo vídeo.